Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente não vai propor um novo experimento, como nós fazemos nas nossas semanas. Eu vou voltar lá para o experimento número 2, que fala de pêndulo simples e pêndulo físico também. E a gente vai resolver nesse vídeo o pêndulo simples, né? Por quê? Ele é um experimento muito fácil, que todo mundo conhece e é muito barato. Então todo mundo tem material em casa que possa resolver e realizar na sua própria casa esse tipo de experimento. Consequentemente, ele é muito interessante também para Olimpíadas, né, e provas experimentais mundo afora. Aqui na minha casa eu peguei coisas muito simples, um barbante, uma bola de gude e um durex, e aí a gente consegue observar o movimento pendular. Aproveitando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e me ajudar a fazer o canal crescer, certo? Então, qual que é a ideia desse experimento? O que eu vou fazer aqui é usá-lo para medir a seleção local da gravidade. Como é que eu vou fazer isso? Vario o comprimento do pêndulo, meço os períodos, relaciono, né? Vou fazer uma linearização da relação matemática que relaciona comprimento com o período. Na verdade, a gente vai ter que comparar o comprimento do pêndulo com o quadrado do período, para a gente obter uma relação linear com a qual a gente possa obter a gravidade, certo? Isso é uma coisa muito interessante porque a gente consegue explorar essas medidas de tempo, medidas de comprimento e processo de linearização e construção de gráficos. Então é alguma coisa que você consegue abordar vários assuntos de física experimental com um experimento simples, certo? Então, por isso que eu vou me aprofundar nele, vou gastar uma semana aí para a gente fazer um vídeo com ele, certo? Isso é o único que você pode observar no experimento? Não. Você pode também observar que para pequenas amplitudes, você não deve observar uma variação significativa do período com mudança de massa, nem com aumento da amplitude de oscilação, respeitando o limite que você esteja restrito a ângulos pequenos. Caso contrário, começam a acontecer correções de altas amplitudes. Por quê? Porque na demonstração de que o pêndulo simples ele é aproximadamente o ms, é utilizada a hipótese de que você está lidando com baixas oscilações. Então, se você pega um pêndulo simples e faz ele oscilar de 90 graus até menos 90 graus, não espere que isso vai dar um movimento harmônico simples, tudo bem? Apenas para pequenas oscilações, certo? Então, sem mais delongas, vamos fazer as medidas. Antes de partir para as medidas, né, é importante falar uma técnica aí que é muito utilizada e muito importante. A gente medir quando o pêndulo estiver oscilando, não apenas um único período, mas medir vários períodos. Por quê? Porque se eu tenho meu tempo de reação e meço um período, meu tempo de reação ele vai se referir a um único período. Se eu meço 10 períodos, esse mesmo tempo de reação que está associado à incerteza da minha medida, ele é diluído ao longo de 10 períodos. Por exemplo, se eu medir 10 oscilações. Consequentemente, meu erro relativo, meu erro percentual, se você preferir, cai em 10 vezes. Então, essa é uma técnica boa para você garantir aí uma boa qualidade das suas medidas. Certo? Um exemplo bem simples de montagem que você pode fazer na sua casa é isso aqui. Eu tomei um barbante comum, no final dele prendi com durex um bolinho de gude. Então, nada de sofisticado. O que nós precisamos fazer? Medidas de comprimento e tempo. Para medir o comprimento do pêndulo, eu vou tomar aqui onde eu fiz o nó e eu vou tomar mais ou menos 61,5, ok. O centro da bolinha. Anote se falou, 61,5 centímetros. Depois disso, você vai ter que fazer medidas de tempo. Você pode usar um cronômetro ou, por exemplo, o do seu celular. Deixa eu abrir aqui. Um segundo. Um cronômetro, o que você vai fazer? Põe para balançar, não precisa de pressa. E quando estiver na pontinha e quase parado, você inicia o cronômetro e mede 10 oscilações. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Tá, 15 centímetros, 15 segundos e alguma coisinha. Tudo bem? Essa vai ser a sua primeira medida de período e comprimento. Depois disso, a gente pode fazer, passa para cá, e agora eu tenho um pêndulo de comprimento um pouco menor. Vou colocar um durex aqui para prender e fixar melhor nesse ponto. Faço outra medida, giro de novo, diminuo o comprimento e vou fazendo aí várias medidas com comprimentos de pêndulo distintos. Vamos lá. Ok, pessoal. Então, feita as medidas, vamos partir para a análise de dados. Experimento 2, pêndulo simples. Primeira coisa, seus dados experimentais. Quais foram as medidas? Medidas de comprimento, que foram essas aqui. Então, medi 1, 2, 3, 4, 5 diferentes comprimentos. Basicamente, dando uma volta naquele suporte do cabideiro. Prende com durex para garantir que eu vou oscilar aproximadamente perto de um ponto fixo. E depois, tempos, né? A medida de tempo aqui 15 segundos, 14.5, 12, 11, 10.5. Então, basicamente, medi o tantos segundos e eu tinha os centésimos ali, peguei aí mais um significativo. Divido por 10 porque eu medi 10 períodos. Então, basicamente, esses dados experimentais me dão comprimentos e períodos. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, olhar os meus períodos, eu vou ter 1.55 segundos, 1.45, 1.2, 1.1, 1.05. Daí você tira a importância que existe em fazer essa medida aí de 10 períodos, porque esses tempos aí são muito comparáveis ao seu tempo de reação. Alguns fundamentos teóricos elementares, basicamente isso aqui é o movimento que nós estamos interessados, a gente está utilizando a aproximação de uma massa pontual aqui, a gente está desprezando o raio da bola de gude frente ao comprimento do pêndulo, né? Então, basicamente, essa aqui é a fórmula do período. É o que você vê em sala de aula, não vamos entrar em detalhe nisso. Basicamente, para a gente conseguir obter informações úteis, a gente vai fazer uma linearização dessa relação. Basicamente, levar ao quadrado e eu vou isolar aqui o L. Então, o L aqui, para a gente ter o G no numerador, eu vou ter aqui que o L é um coeficiente angular vezes t ao quadrado. Ou seja, a relação linear, que a gente consegue fazer aqui uma reta no meu programa aqui, no meu caso, ou no papel milimetrado feito à mão com vocês, então você vai relacionar o comprimento do pêndulo ao quadrado do período. Então, vou pegar o período aqui, o t, elevar ao quadrado, e eu tenho aqui o meu t2, que é o período ao quadrado. Uma coisa interessante que você pode realizar também é a propagação de incertezas. Porque a incerteza de cada período aqui seria, vamos colocar aqui 0.2 de reação que eu tenho dividido por 10, certo? Porém, o erro do período ao quadrado, eu preciso fazer uma certa propagação de incertezas, o que, quando eu pego o t ao quadrado, é 2 vezes o t vezes a incerteza de cada um. Então, esse vetor aqui, né, o t2 erro, ele é uma incerteza que eu tenho do valor do período ao quadrado, tudo bem? Então, observa aqui que para esse valor aqui maior de todos, né, uma pequena oscilação dele, aí, quando eu levo ao quadrado, resulta numa maior incerteza. Quanto está menor, isso aqui é menos crítico. Ok? Então, análise de resultados. Então, vamos fazer aqui um fit de curvas, certo? Aqui são algumas bibliotecas que eu importei. Meu fit linear é o AX mais B. E aí eu vou fazer esse ajuste. Parâmetros de fit, né? Eu tenho curva de fit, eu vou ajustar essa relação aqui, T2L, com a função linear. Eu vou fornecer para ele, né, incerteza que eu tenho aí do T2, tudo bem? E aí eu vou tomar então esses parâmetros de fit. O primeiro vai ser o A e o segundo vai ser o B. Então aqui eu posso obter esses, mostrar para vocês esses dois valores. Aqui, esse aqui é o B e esse aqui é o A. E para a gente ver a qualidade desses aqui, vocês já viram de relance, eu vou tomar um X e vou plotar aqui o X versus a X mais B por um lado, e o outro eu vou colocar o T ao quadrado e o L. Então, aqui eu tenho Y
eu chutei aqui uns 0,3 centímetros. Na verdade, eu preciso olhar isso com um pouco mais de calma, porque vocês verem que eu fico meio bem torto. Então, eu não estou me preocupando muito aqui com precisão, né? Eu fiz de uma forma bem improvisada, tomando uma trena, mas eu acho que menos que 3 milímetros não dá para dizer que eu tenho uma precisão maior que isso, não. Em X eu tenho esse T2 de erro calculado e eu vou chamar aqui de pontos experimentais. Aqui mais algumas linhas de código só para dar o jeitão do gráfico. Então aqui eu observo o L e o T ao quadrado. Ele não chega exatamente aqui no zero, né? É natural que talvez, como eu estou medindo lá em cima, lá embaixo, então não tenho tanto controle assim. É natural que eu tenha um erro aí do L que não está sendo levado em conta aqui nas minhas contas, tudo bem? Mas, e aqui eu tenho em x o erro do t ao quadrado, e você vê que vai aumentando à medida que esse t ao quadrado aumenta, tudo bem? E aí é importante lembrar sempre que a reta média não precisa passar por entre os pontos. Essa aqui, por exemplo, não passa por nenhum ponto. Ela encosta aqui a barra de erro aqui, né, passa por entre esses aqui, mas ela não passa por nenhum ponto, certo? Então aqui tem os pontos experimentais em azul e aqui em vermelho o ajuste linear que a gente realizou. Então, feito isso, né, temos um ponto aproximadamente linear que a gente poderia brincar com mais comprimentos, né? Então vai da sua vontade de querer investigar isso mais a fundo. Mas como é que a gente encontra a seleção local da gravidade com esses dados? Basicamente vai ser relacionar essa inclinação aqui, ok, com a gravidade. A relação entre um e outro tem um fator aí de 4π ao quadrado. Então, qual que seria um valor teórico? Você pode olhar para o seu livro e ele vai ter o 10 em vários problemas para arredondar as contas. Às vezes fala 9,81, mas a rigor essa aceleração local da gravidade depende da sua latitude. Esse 9,81 na verdade é a aceleração local da gravidade em Paris, uma latitude de mais ou menos 45 graus. Então, por efeitos aí da rotação da Terra e do formato não perfeitamente esférico dela, você tem uma certa diferença aí de aceleração da gravidade medida em diferentes latitudes, inclusive altitude também. O valor teórico, segundo a Fórmula Internacional de Gravidade, vocês podem pesquisar isso aí no Google, em centímetros por segundo ao quadrado, esse 978, né? E aí tem aqui uma fórmula que depende da latitude φ do seu ponto. Eu estou aqui em São Paulo, que dá mais ou menos uns 23 graus. Então, faço essa conversão de φ de graus, aí, 23 graus para radianos. E aí eu meço a minha aceleração da gravidade teórica, o que dá 978 centímetros por segundo quadrado. Se você tomar isso aqui, por exemplo, 45 graus, e fazer essa conta de novo, você tem aí esse 9,81. Esse 6 aí é arredondado para cá. Mas eu estou aqui em 23 e a minha gravidade teórica aí seria 978 centímetros por segundo quadrado. E a minha experimental basicamente é tomar 4 vezes π vezes π vezes A. E aí eu tenho meu G 973. Observa aqui que mesmo eu tendo aí certos problemas experimentais, você vê que não está colando entre todos esses pontos, existem certezas, medidas de comprimento que eu posso melhorar, fazer várias medidas por ponto, tem uma série de coisas que você pode investigar mais a fundo. Mas a gente obteve um ótimo resultado aí na média das coisas. 978, 973, uma discrepância aí de 1%. É claro que eu acho que se eu estimar a incerteza desse resultado, vai dar uma coisa maior que isso. Mas você vê que aí a gente obteve aí um ótimo resultado com materiais muito simples, né? Uma bola de gude, durex e um barbante e um lugar para pendurar. Às vezes você acha em alguns sites aí de experiências, né, a gente vendendo aí por R$500 um kit de pêndulo simples. Mas se tiver um pouco de boa vontade, você consegue ótimos resultados aí na sua casa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.